Boa noite, vamos dando início à live do IARGS desta terça, hoje dia 19 de abril, e hoje a gente vai fazer o pré-lançamento do livro do Dr. Cassiano Santos Cabral. O nome do livro é A Sombra da Passarela. Eu acho super intrigante esse título. A Terezinha já entrou aqui comigo, boa noite, bem-vindos. Boa noite a Tânia, a Marlene Matos, ao Nelson, todo mundo está entrando aqui conosco. Vamos ver, doutor Cassiano já entrou também. Oi, Regina, vou convidar de pronto, doutor Cassiano. Boa noite, oi, doutor Cassiano, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem. Deixa eu aumentar aqui meu som, eu tô ouvindo mal, mas acho que é o meu fone. Vamos dar boa noite de novo. Tu me ouve direitinho, doutor? Tá, então é o meu fone que tá ruim. Só um minutinho, faz favor. Só um pouquinho. É a conexão. Deu? Acho que agora sim, né? Sem áudio. Mas para mim tá com ruído. Para ti, Cassiano, tá com ruído? Para mim tá muito ruim. Tu tá de fone? Dá para me ouvir? Ah, melhorou 1000 vezes. Melhorou? Melhorou. Tá, então tá. Vamos sem fone, vai dar tudo certo. Vamos sem fone que é melhor. Lá. Hoje, a princípio, essa live era para ser mediada pela Terezinha Tarstano, mas ela teve alguns problemas técnicos também de saúde, alguma coisa que a gente está tentando resolver. Então, eu estou fazendo a mediação no lugar dela, mas ela, como sempre, está nos acompanhando. Já está dizendo que melhorou e daqui a pouquinho melhorou. Vai tirar. Se der tudo certo, saudações a Terezinha, melhoras a ela. E saudações a todos que nos assistem também. É uma grande alegria estar participando dessa live pelo Instituto dos Advogados, contigo. Saúdo também toda a diretoria. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre... Conversar um pouquinho. Vamos, então. Eu vou começar fazendo a breve leitura do teu currículo. O doutor Cassiano Gilberto Santos Cabral, advogado, especialista em direito público, sócio do Instituto dos Advogados desde 95, tendo sido conselheiro titular do DEMAB nos anos de 96 e 97, como representante do IARGS, e também na condição de associado foi membro da Comissão de Integração Social no ano de 2000. Atualmente ele é servidor concursado do Ministério Público, onde trabalha na análise processual, elaborando pareceres e recursos. E o doutor Cassiano também é escritor, já com 5 livros publicados em poesia, contos, crônicas e romance policial. Premiado 2 vezes em Portugal, na Suíça e em certames literários no Brasil. É coautor de inúmeras antologias e coletâneas literárias. Então, com muita honra, muito orgulho, recebemos o Dr. Cassiano para fazer o pré-lançamento do livro A Sombra da Passarela. Como eu já estava dizendo no início, eu acho super instigante esse título. Tu me desse já uma breve explicação num dos encontros que a gente conseguiu ter presencial ali no IARGS. Mas depois tu volta a falar isso. A gente fez um cronograma de questões, eu não sei se tu queres te ater bem, que eu responda assim. Sim, pode ser. Eu faço assim bem certinho. Deixa eu saudar a minha esposa, meu filho que estão me assistindo. Um beijo para a Sandra, para o Bernardo, para os meus amigos. Bem-vindos todos. A doutora Sulamita está entrando aqui também. Então, uma boa noite a todos. Vou começar, então, perguntando quais são os teus prêmios literários, esses que tu já ganhou em Portugal e na Suíça. Tá, bom, eu inicialmente
gostaria de saudar todos, como eu já falei, e dizer o seguinte: como escritor, o meu grande prêmio que eu acho que eu ganhei, isso foi exatamente o dom da escrita. E através desse dom, eu consegui escrever 8 livros, dos quais eu publiquei 5. E fora isso também, eu acho que como uma grande premiação que eu considero, são os amigos que eu fiz. Então nós formamos uma grande família literária. Entre os escritores, nós prestigiamos uns aos outros, e isso é realmente uma coisa muito boa. E também os meus leitores, né? Que é algo assim que realmente faz muita diferença para a gente que escreve. Então, esse realmente são grandes prêmios, grandes conquistas que eu tenho como escritor. Mas, assim, voltando especificamente à tua pergunta, né? Os primeiros prêmios que eu tive foi nos anos 90, quando eu ganhei 2 menções especiais pela Casa do Poeta do Rio Grandense, que foi a primeira instituição literária que me acolheu, e eu tenho muito carinho pela Casa do Poeta. Depois eu ganhei menções especiais pelo Instituto da Poesia Internacional. Em 2004, eu participei de um concurso nacional de poesia no Rio de Janeiro, terra da nossa Terezinha, e ganhei o primeiro lugar com uma medalha de ouro. Que lindo! Depois, nesse mesmo ano, eu ganhei o troféu Poeta do ano de 2003 pela Sociedade de Cultura Latina do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, pelas mãos da Nina de Almeida, que já é poeta Nina de Almeida, que já faleceu. Depois, em 2013, ganhei um Prêmio Cultura Literária pela Real Academia de Letras em São Paulo, pelo conjunto das obras, né? E no ano de 2018, aí em 2018 eu ganhei um prêmio pela Associação Portuguesa de Poetas em Lisboa, foi meu primeiro prêmio internacional. Depois eu participei de um concurso literário na Suíça, onde eu inscrevi o meu livro de contos, que eu até vou mostrar aqui para vocês, O Sol de Outono. E esse livro de contos eu fui premiado com um troféu em Genebra, que é uma das grandes alegrias que eu tenho na minha vida, foi ter ganho esse troféu. Troféu tem o meu nome, assim, foi uma grande alegria para mim. E, por último, eu também participei do 4º Festival de Poesia de Lisboa e ganhei o 3º lugar, foi um concurso internacional de poesia. Fora isso, eu tenho medalhas culturais, medalhas de mérito acadêmico, tenho uma medalha cultural de um concurso literário do Inter, que eu participei em 2020. Então, seriam mais ou menos esses prêmios assim, que eu tenho São vários. Na literatura. Alguns, né? Merecidíssimos, todos merecidos. Linda. Muito obrigado. Bonita. Bom, e como que tu começou, então, essa arte de escrever? Quando que tu te deu conta que tu tinha esse dom, Cassiano? Bom, eu costumo dizer que foi mais ou menos logo que eu fui alfabetizado. Com 7 anos eu já gostava muito de ler os gibis, os livros, as historinhas infantis da Mônica, do Cebolinha. E aí eu comecei a escrever histórias em quadrinhos. Muito obrigado, Dr. Marco Aurélio, pela saudação. E aí eu comecei a fazer pequenas histórias em quadrinhos. Depois eu comecei a escrever novelas, muito rudimentares, mas dos 10 aos 14 anos eu escrevi 3 novelas, todas manuscritas, e elas ocupavam aí uns 3, 4 cadernos. Era algo bastante... Eram grandes, eram novelas grandes, né? Hoje eu vou ver, elas não têm assim um valor literário, assim, mas foi interessante como um início, né? Depois eu comecei na poesia, ganhei alguns prêmios, lancei 2 livros. Depois senti a necessidade de partir para a prosa, e aí eu escrevi um livro de crônicas, que foi premiado com uma medalha de ouro, que eu esqueci de referir. Novamente o livro de crônicas, e agora estou publicando o meu primeiro romance policial, né?
Então, muito da minha experiência na parte profissional como servidor do Ministério Público, que me dá subsídio para escrever, né, romances policiais, vamos dizer assim. Essa última história, então, vem já da tua carreira como advogado, como cultor do direito. Na verdade, eu escrevi um conto policial e esse conto foi premiado. Tirou segundo lugar num concurso estadual aqui em Santo Ângelo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu digo, quem sabe eu tento transformá-la num romance policial. Fiz um curso de narrativa longa e consegui, demorei 1 ano para escrever. Depois veio o segundo livro, que é esse que eu estou publicando agora, A Sombra da Passarela, e ainda escrevi um terceiro depois, na época épocas de pandêmicas, né? Sim, é. Então foi mais ou menos isso assim que eu posso te referir, assim, E como que tu faz para unir, então, a carreira de advogado com a de escritor? Como faz esse elo de ligação entre o direito e a literatura? Bom, eu costumo dizer o seguinte, primeiro que eu escrevo nas horas vagas, né? Então, de madrugada, final de semana, são essas horas que eu costumo escrever. Eu acho o seguinte, o direito como profissão, eu não me imagino uma outra profissão que utilize mais a escrita do que o direito. Eu acho que o jornalismo, eu acho que em segundo lugar. Se eu estiver errado, a Terezinha me corrige, porque tem os jornalistas que trabalham em rádio, em televisão. Mas o direito é impossível a gente não escrever, porque é petição inicial, é recurso, é contra-razões, é memoriais. Então, a gente trabalha com a escrita o tempo todo. Então, eu acho que por isso que eu também quis ir para o direito pela minha facilidade de escrever. E o direito, ele vai usar toda uma... Nós que somos advogados, agora eu não continuo sendo, não estou atuando, mas a gente sabe que as petições, elas todas seguem uma estrutura lógica, os recursos também. E a literatura não deixa de ser também. Só que a literatura não é o técnico, a literatura tem a emoção. Quando tu coloca sentimento na escrita, aí tu está fazendo... poderá produzir textos literários. E é exatamente isso que eu tento atingir o coração do meu leitor. Que eu tento dar emoção para ele, para que ele consiga dialogar com o texto e sentir algum tipo de emoção. Ou tristeza, ou alegria, ou... Então, nesse ponto, eu acho que o direito e a literatura existe um ponto de encontro justamente por isso. Porque ambos são atividades eminentemente escritas, mas na literatura tu usa muito da tua emoção. Então, no romance policial, assim como no direito, tem toda uma estruturação lógica. Ele tem que fazer sentido o romance, mas eu quero que o meu leitor tem um tipo de emoção, ele vai torcer para que o assassino seja preso, ele vai torcer pelo mocinho, pelo bandido, né? Então, eu procuro fazer com que desperte emoções e sensações no meu leitor. Perfeito. Isso que eu poderia te dizer, né? Maior diferença entre um e o outro. E, especificamente sobre A Sombra da Passarela, por que tu escolheu esse título? Bom, A Sombra da Passarela, ele é um título, na verdade, metafórico, tá? E aí entra o lado do poeta. Porque, assim, passarela é justamente o sentido literal da palavra. Passarela é o lugar onde as modelos desfilam, né? E sombra, num primeiro momento, a gente tem a ideia de ausência de luz, né? Mas, nesse caso específico, e aí que vem o sentido metafórico, eu coloco a sombra como algo obscuro, como algo perverso. Aí eu te diria a luz no sentido espiritual, de elevação, e a sombra mais ligado às trevas, ao mal, à perversidade. Então, se eu escrevesse este título numa linguagem literal,
eu poderia escrever o lado obscuro da moda. Sim. Tá? Mas eu utilizei A Sombra da Passarela porque eu acho que fica um título interessante. E aí eu chamo a atenção o seguinte, não é a sombra na passarela, não é uma sombra incidindo na passarela, é a sombra no sentido de que é um lugar sombrio, obscuro, intrínseco à passarela. Sim. Né? E aí eu coloco a passarela no meu livro, é representada por uma agência de modelos chamada Tré-Jolie. Mas eu quero te dizer o seguinte, é específico. Eu não estou dizendo que todas né? Não eu não tenho não generalizo, na minha história que é fictícia. Claro. Então, o título é exatamente esse, né? E a história em si, não sei se eu poderia adentrar um pouquinho na história. No que foi inspirado, se existem alguns fatos reais, nos quais foram baseados ou não, se ela é toda fictícia. Pois bom, a história, eu vou te responder a pergunta em 2 etapas, tá? Tá. A história em si, ela conta a história de uma modelo que está estagnada na sua carreira profissional de modelo. Sim. E ela também é advogada, né? E o grande dilema da vida dela foi que o seu filho foi sequestrado. E ela entra para uma sociedade secreta de mulheres. E essa sociedade secreta de mulheres não é Rosa Cruz. É uma sociedade em que as mulheres estão mascaradas e que elas enaltecem a superioridade do gênero feminino, alavancam desejos e sonhos, mas existe um preço a ser pago. E ela vai ter, para encontrar este filho, e ela vai ter que aderir a esse preço. Então ela vai adentrar nesse universo obscuro da moda, ela vai se deparar com crimes como corrupção, tráfico de influência, favorecimento à prostituição, e ela vai acabar assessorando um juiz criminal como cargo em comissão. Então ela vai ter um papel importante dentro deste processo que vai apurar esses crimes. Então, é o preço que ela vai ter que pagar para encontrar esse filho. Claro. Então, e depois ela passa a fazer muito sucesso no mundo da moda, mas ela vai ficar dividida. Ela vai ficar com esse dilema, né? Com relação à tua segunda pergunta, eu posso te dizer o seguinte. Num primeiro momento, numa análise superficial, numa resposta direta, eu te diria o seguinte, não foi baseado em fatos reais. Por quê? Porque não existe, a minha modelo se chama Patrícia Silvestrini. Então não existe a Patrícia Silvestrini, uma modelo advogada. Não existe um juiz chamado Domênico Junqueira que seja juiz criminal do nosso fórum. Não existe um Clóvis que seja dono da agência Tré-Jolie. Não existem essas pessoas, ou se existem, bom, foi por mera coincidência, mas não existem. Mas o que acontece? Quando eu falo na dor de uma mãe, nas alegrias e nas tristezas da maternidade, quando eu falo numa mulher que está buscando ascensão profissional, quando eu falo num servidor público que também está com problemas profissionais, e uma mulher que está com dificuldade, com dilemas emocionais, dividida entre o ex-marido e o namorado, quando eu falo de uma mãe, uma senhora idosa, doente, na verdade, são observações que eu faço do cotidiano, e essas dores, esses dilemas, eles se unificam nos meus personagens. Eles representam dramas e sonhos reais, de pessoas reais. Então, na verdade, tem uma personagem que é advogada, então se tu olhar bem, alguma coisa ela entrando no fórum, num processo, tu vai te identificar, porque é o teu dia a dia, entendeu? Os meus personagens tomam chimarrão, então, de alguma maneira, a gente vai se identificar com eles. Mas a história em si, ela é uma história fictícia, mas que diz muito a cada uma das pessoas, porque vão se espelhar, vão se reconhecer nos personagens. E é claro que tem
os perversos, os maus, né? Mas esses, os meus amigos, não vão se reconhecer, mas a gente sempre conhece pessoas que fazem tudo por dinheiro, que são capazes das maiores atrocidades. Então, essas pessoas também são personagens do livro, né? Sim. Então, é um conjunto de personagens. Então, assim, o livro em si não espelha um fato real, mas espelha a realidade das pessoas do mundo real. Seria isso que eu poderia te dizer. Assim. A descrição impossível. Temos aqui, ó, o Dr. Marco Aurélio falando que tu tens uma imaginação ótima, e a Terezinha dizendo que é uma história muito intrigante, que é impossível parar de ler. Bom, indo aqui, vamos perguntar se é uma história de romance policial instigante. Fale mais sobre isso, acho que já falou bastante. Não sei se tem algo mais a colocar, ou eu já passo aqui, ó. Como a mescla dos fatores sociais e jurídicos existe nessa história? Acho que tu também já explicou um pouquinho, mas acho que podia esclarecer mais para gente. Eu acho que, bom, a primeira coisa é o seguinte, o que eu posso te dizer? A minha protagonista, dentro do universo jurídico, tá? A minha protagonista é uma advogada. A mãe dela, e vai assessorar um juiz criminal. A mãe dela é um advogado. O ex-marido dela é um escrivão de polícia. Tem um delegado de polícia na trama também, e um juiz de direito, e um oficial de justiça. Então, são várias... o universo jurídico, ele está presente na trama, está bem, digamos assim, caracterizado, né? Inclusive, até... por exemplo, tem uma parte que essa personagem ela vai assessorar esse juiz. E a gente sabe que o Fórum Central aqui de Porto Alegre, os juizados criminais, o juizado criminal, ele fica no fórum. Então, a sala desse juiz tem vista para o Guaíba. Então, eu pego elementos da realidade da nossa cidade para dar verossimilhança à trama, né? E os aspectos sociais, como eu te falei, a ascensão profissional, luta por justiça, é a questão, muitas vezes, do tomar lá da cá. Eu tenho uma personagem que é fibromiálgica, né? E essa personagem, ela toma duloxetina, pregabalina, ela vai no osteopata. Inclusive, isso aí é referido no livro que foi aprovado agora no nosso estado, o ano passado, a Lei 15.606, que institui a política estadual dos fibromiálgicos. Então, tem uma cadeirante também, então ele tem aspectos humanos bastante fortes no livro. Da inclusão também das pessoas. Sim, da inclusão. Porque aí a gente já entra aqui na próxima pergunta, que seria quais os principais aspectos jurídicos do livro e a importância. Acho que entramos nesse assunto agora, nessa seara da inclusão. Pois é verdade. Bom, eu agora fico fico numa situação, uma saia um pouquinho justa, porque o Dr. Marco Aurélio, que é professor de penal, está me assistindo, então eu não tenho pretensão nenhuma de dar uma aula de penal, de maneira nenhuma, né? Não é a minha seara. Mas eu vou adentrar um pouquinho no tema, até porque, de uma forma muito superficial, até porque tem pessoas que estão nos assistindo que não são da área, né? Então é o seguinte, partindo do pressuposto que todo romance policial, ele necessariamente tem que ter um assassinato, e que matar alguém é um crime previsto no Código Penal, do artigo 121 e seguintes, nós já vimos que existe uma grande relação entre o romance policial e o direito penal, né? Não é só isso, como eu te falei, tem corrupção, tem tráfico de influência, tem outros crimes, tá? Então aí eu vou adentrar um pouquinho na parte jurídica. Me perdoem se for muito óbvio, mas eu vou falar rapidamente, tá? Então, qual é o conceito de crime que a gente tem, né? O conceito é que tem que ser um fato típico. Então, esse fato típico, ele necessariamente tem que estar tipificado em lei como crime. Que nem todas as coisas que são erradas, elas estão tipificadas em lei. Por exemplo, furar fila, moralmente é errado, mas não é tipificado em lei.
Então tem que estar previsto em lei. Mas não basta estar previsto em lei. Tem que haver um nexo causal entre a conduta e o resultado. Tem que ser um resultado, como se a gente chama um resultado típico, previsto em lei. Essa questão da tipicidade, muitas vezes, ela é relevante, porque tem fatos que são típicos, mas não existe uma relevância dentro do direito penal, porque são os chamados os crimes de bagatela. Uma pessoa que vai furtar uma banana, um pão, nós não vamos movimentar toda a máquina estatal para puni-la. Aí tu vai me perguntar o seguinte, tá, mas o crime, o homicídio é um fato típico? Ele é um fato típico. Mas existem situações muito excepcionais que nós poderíamos discutir até isso. No meu primeiro romance policial, por exemplo, só para te fazer um parêntese aqui, eu tenho uma personagem que dá para outra um sanduíche envenenado e ela não sabe. E diz, olha, tu vai dar para uma pessoa comer esse sanduíche, um mendigo. E ela dá e o mendigo morre. Sim. É feita uma autópsia e é verificado que tinha cianeto de potássio nesse sanduíche. Ela consegue provar por A mais B através de uma gravação, e a gravação aqui não é prova ilícita, porque é o único jeito que ela conseguiu provar a inocência, de que foi essa pessoa que mandou. Quer dizer, ela não teria como supor que aquele sanduíche fosse envenenado. Então incide no quê? No erro de tipo. Exclui a tipicidade. O segundo elemento que a gente tem é a antijuridicidade. Quer dizer, tem que ser antijurídico. Se não for, temos as excludentes, como, por exemplo, a legítima defesa. O sujeito não vai responder. E o terceiro elemento é a culpabilidade. E daí, na culpabilidade, nós vamos falar na imputabilidade. Tem que ser imputável. Quem não é imputável, uma criança de 10 anos, um louco de todo gênero, não vai responder. Né? Então, tem que ter a imputabilidade, a inexigibilidade da conduta diversa, por exemplo, uma coação moral irresistível, essa pessoa não vai responder. Então, são aspectos e o potencial conhecimento da ilicitude. Uma mulher que, por exemplo, venha aqui e faça um aborto, sendo uma estrangeira ou eutanásia, poderá ter a pena diminuída ou até isenta de pena, dependendo da situação. Então, é exatamente aí, nesse ponto, que a minha personagem cometeu o crime e nós vamos falar o seguinte, será que existe alguma atenuante? Será que existe alguma excludente? Então, aí nós estamos exatamente nessa questão aí do aspecto penal da questão, né? Então, os crimes realmente, eles estão presentes com ênfase ao homicídio, que são 2 homicídios que acontecem na trama. Paulo, não podemos dar spoiler também, né? Isso não pode. Sim. Vamos dar um pouquinho assim? Não, não pode. Spoiler, pode? Eu acho que... nós vamos ter... Nós vamos ter 2 assassinatos na trama, né? Eu vou colocar uma pluralidade de suspeitos, eu vou deixar o meu leitor de cabelo em pé, e ele vai ter que descobrir quem matou Odete Roitman, no caso, quem matou a minha modelo, né? Ó, já estou avançando, né? Ela que vai ser morta, né? Então, já estou avançando um pouquinho mais na trama, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Próxima pessoa na 9 por mim aqui, é isso? Deixa eu ver uma coisa. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria te colocar. Exatamente isso. Tá. Então, seguimos na 9? Sim. Se tu te utiliza, então, de fatos éticos e polêmicos na história, fazendo menção a julgamentos imparciais e técnicos. Explique por que um inquérito policial não existe contraditório. Explica para a gente melhor, por exemplo, por que tráfico, entre outros. Por que não existe contraditório no inquérito policial? Tá, é o seguinte, como eu te disse, né, eu quero também, como nós estamos numa live do IARGS,
justamente falar dos aspectos jurídicos da trama, né? Que eu acho que isso é bem interessante. Então, além de pontuar essa questão da relação do crime com o romance policial, os meus personagens, existem diálogos entre eles, aonde explicações técnicas jurídicas são passadas de um modo muito coloquial, para que o meu leitor, muitas vezes leigo, consiga entender e se familiarizar com esse universo jurídico. Então, quando a assessora jurídica, que é a minha modelo, ela vai assessorar o juiz criminal, ela diz o seguinte: doutor, eu preciso ter algum cuidado na elaboração das sentenças sujeitas ao seu crivo, e ele diz exatamente o seguinte: bom, para nós condenarmos, precisamos do binômio materialidade e autoria, mas nós não podemos condenar com base no inquérito policial, com base na prova inquisitorial. E aí ela pergunta, mas por que não é possível isso? Aí ele disse, porque no inquérito não há contraditório. O inquérito é sigiloso, ou seja, o delegado ele vai fazer todas as inquirições de testemunhas, vai encaminhar as perícias grafotécnica, laudo pericial, perícia papiloscópica, que é a perícia das impressões digitais, e não há contraditório, não há como advogado de defesa impugnar aquilo ali. Ele vai concluir o inquérito policial pelo indiciamento ou pelo não indiciamento. E aí vai ir para o promotor, depois o juiz vai arquivar o inquérito, vai dar andamento através do promotor que vai oferecer a denúncia. Mas é importante dizer isso. Então, isso aí é uma explicação técnica que ele dá para ela. Uma outra explicação que também é referida no livro é o seguinte: um dos personagens, ele é preso numa boca de tráfico. E é dito o seguinte: nós vamos tentar a desclassificação através do advogado para o porte de arma, aliás, para o porte de drogas, para uso pessoal. Por que isso? Aí vem uma explicação jurídica. Porque tanto o artigo 33 quanto o artigo 28 da Lei de Drogas, eles são crimes que comportam vários verbos nucleares do tipo penal. Entre eles, trazer consigo, guardar. E esses trazer consigo e guardar, tu tem tanto no tráfico quanto no porte para uso pessoal. Quer dizer, eu não preciso ser flagrado traficando drogas para mim incidir nas penas do 33. O que vai diferenciar? Vai diferenciar justamente a quantidade de drogas, se foi preso com balança de precisão, essas coisas. Mas é importante a desclassificação, tentar essa desclassificação, por quê? Porque o tráfico de drogas é um crime equiparado e hediondo. E inicia no regime inicialmente fechado. Ou seja, tu tem que progredir 40% para tu ir para o semiaberto. Tu tem que cumprir 2/3 da pena para tu ter o livramento condicional. Enquanto que no porte de drogas, na posse de drogas, é prestação de serviço da comunidade, tratamento contra a drogadição, tu não é preso. Então, existe uma diferença muito grande. Então, não é digamos assim, um diálogo aleatório. Não, realmente, se o advogado conseguir a desclassificação, vai ser muito bom. Então, essa explicação é dada. Não referindo o artigo tal e tal, mas é referido isso. Jurídica mesmo, né? Sim. Perfeito. Tu também abordas no livro a parte cultural e gastronômica de alguns países. Podia falar um pouquinho pra gente? Bom, o que eu posso te dizer? Eu morei na Itália no ano de 98 e tive a grata satisfação de ser professor de italiano por um curto período de tempo. Então eu tenho uma afeição muito grande pela Itália. E justamente por isso, a minha modelo, ela acaba, depois que ela entra para essa sociedade secreta, ela faz um sucesso estrondoso no mundo da moda e ela vai justamente desembarcar em Milão para participar da Semana da Moda de Milão. Então eu conheço Milão, já tive 2 vezes lá,
E uma das passagens é que ela está com a mãe e a irmã gêmea que mora na Itália. Elas vão na Catedral de Milão, elas saem dali, que fica também no mesmo cenário geográfico, muito perto. Elas entram na Galeria Vittorio Emanuele. Na Galeria Vittorio Emanuele, porque é um livro que fala de moda, elas passam em frente ao Gucci, ao Prada, a Versace, né? Elas saem dali, elas vão no quadrilátero da moda, na Via Monte Napoleone, na loja Hermenegildo Zegna, elas compram uma camisa. De noite elas assistem uma ópera no Scala de Milão. Então tem toda uma questão cultural envolvendo. E também gastronômica. Por quê? Porque é comemorado a estreia da Semana da Moda dela num restaurante chamado Savini, que fica na Galeria Vittorio Emanuele. Então, para os italianos, eles têm... Como é que é feito esse jantar? A gente sabe, tem o antipasto, primo piatto, segundo piatto e depois a sobremesa. Então, eles pedem o primeiro prato, eles pedem um fondue de queijo com cogumelos defumados. Depois, o antipasto. O primeiro prato, eles têm um tortellone ao molho de abóbora, feito na manteiga com sálvia. Depois, no segundo prato, um filé de porco com uma massa, entendeu? Então, isso é muito referido. Também, eles vão tomar uma bebida típica da Itália, o limoncello, o cappuccino, que é muito conhecido nosso, né? E a minha personagem também, que é a irmã gêmea dela, mora em Bolonha, que é uma cidade que eu morei. Então, ela passa pela via delle Belle Arti, ela passa na via Zamboni, aonde tem a primeira faculdade de Direito do mundo, que é uma faculdade conhecidíssima. Ela come o tagliare ao ragu, diz que tomou o vinho Lambrusco, né, que é um vinho daquela região da Emília-Romana, que é a região de Bolonha. Então, assim, tem toda uma questão gastronômica. Em Portugal, comem bacalhau às natas, comem vinho verde, né, pastel de Belém. E aqui em Porto Alegre, os meus personagens, eles vão no gastrobar, o juiz pede um filé de congro com farofa, com castanhas, ela pede uma salada tropical, toma um Sauvignon Blanc, porque são coisas importantes, porque dá essa parte da moda, de glamour, de uma certa sofisticação. Então ele conta para ela que ele não toma cerveja, ele gosta de tomar uísque, só Ballantines e Johnny Walker. Aí ela procura demonstrar sofisticação. Eu gosto de champanhe Veuve Clicquot. Então tem toda uma abordagem gastronômica nesse sentido, assim, né? Sim. Então, a gastronomia é inserida dentro do contexto da história. Mas não é um livro de culinária, né? Não, é um livro policial, de mistério. Sim, exatamente. Então, para o Brasil, para Porto Alegre, que estão ocorridos em Porto Alegre também são uma forma de homenagem já aos 250 anos da cidade, da Fundação de Porto Alegre. Fala um pouquinho para a gente. Justamente isso. Né, agora nós estamos com o nosso aniversário da nossa cidade. Eu sou porto-alegrense, nasci aqui, me casei no civil aqui. Meu filho é daqui de Porto Alegre, eu moro aqui, os meus pais, minha irmã que está me assistindo, me dando uma força aqui também, a Gisele. Então, quer dizer, eu acho que eu tenho uma ligação muito forte com a minha cidade. E eu vejo que lugares assim como Rio, São Paulo, Nordeste são muito valorizados nas tramas, né? Mas Porto Alegre é muito deixado de lado. Quando a gente fala em Rio Grande do Sul, é Serra Gaúcha. Então, justamente, eu quis homenagear a cidade através dos meus personagens, e aí eles vão caminhar pela Redenção, eles vão caminhar no Parcão, eles vão na Orla, eles vão falar do Pôr do Sol, eles vão no Fórum. Como tem morte, né, eles vão velar o corpo no cemitério João 23, porque faz parte, né? O Country Club também é referido. Então, são aspectos aí da nossa cidade, e os hábitos também, chimarrão, churrasco. Eu falo do Beira-Rio, eu sou colorado, né? Então, quer dizer, são tratados aspectos em que também aí vem a parte que o meu leitor
que é daqui vai se identificar também. Porque quem é que não teve nunca na Redenção, no Parcão, no Marinha? Todo mundo, né? Então, foi uma forma de homenagear Porto Alegre, apesar de o romance ter uma feição cosmopolita, porque ele também se passa na Itália e em Portugal, mas Porto Alegre, sim, é muito situado. A minha personagem mora no Menino Deus, né? Então, seria mais ou menos isso, assim, no sentido assim, de valorizar a cidade através das ruas. Por exemplo, tem uma parte que os meus personagens eles vão no Vive Lé Café, que fica no Moinhos de Vento, perto ali da minha casa, vão no Gastrobar. Então, são referidos lugares também. Aqui que sabe o que tem, né? Muito legal. Como isso aí. E qual é a técnica para prender a atenção dos leitores? Para eles não parem, para que eles não tenham nem vontade de parar de ler. O que tu empregou de técnica? Pois eu não sei se eu consigo te responder essa pergunta de uma maneira objetiva, porque eu não sei se alguns não param de ler. Mas, bom, algumas coisas, né? Primeiro, eu faço o seguinte, os capítulos do meu livro são capítulos... O livro tem 300 folhas, mas ele é um livro com capítulos curtos, tá? Capítulos curtos, uso mais pontos e menos vírgula, muitos diálogos, e evito falar... não é um livro muito descritivo, né? Ele tem muito diálogo, né? E a cada final do capítulo, né, eu vou tentar te prender a tua atenção com uma pergunta, com uma reticência, com uma dúvida. E o romance policial ele se presta muito a isso. Porque como são 2 assassinatos, então o meu leitor vai ficar pensando, poxa, quem é que matou? Será que foi A, foi B, foi C? E um personagem vai tentar jogar o crime para o outro. E todos vão ter motivos para matar, né? Então isso é uma coisa que eu acho que eu vou prender o leitor. Mas também eu prendo o leitor na parte investigativa, porque eu não coloco muito a questão visceral do crime. E como pano de fundo também tem essa questão cultural, de viagem para a Itália, os pratos, entendeu? Então o meu leitor aí que está numa época de pandemia, que não consegue viajar pelo coronavírus, um amigo meu me disse, olha, eu fui para a Itália, eu fui para Milão com o teu livro, eu fui para Portugal. Quer dizer, que bacana tu conseguir transportar o teu leitor para outros lugares, outros países, restaurantes, comer pratos sofisticados. Então, ele tem essa perspectiva também, né, para não ficar uma coisa tão linear. Então, ele aborda também essa questão, né. Então, sempre assim, tentar fazer capítulos curtos e atiçando a curiosidade do leitor. Seria isso, assim, que eu poderia te dizer, assim. Eu gosto de capítulos curtos, acho que fica mais fácil para ler. E é bem isso, dá vontade de seguir adiante, sempre, até o final. E, então, após essa técnica utilizada, nós queríamos saber por que a literatura é a tua paixão? Eu acho essa pergunta tão difícil. Bom, eu considero a literatura como um dom, né, que eu desde pequeno, eu nunca fui assim, eu nunca fui aquela criança, aquele adolescente que era super bom em esportes. Também nunca fui muito de ciências, de matemática, não era a minha praia, né? Eu gostava de escrever, eu gostava de criar mundos, né, através da poesia, da crônica. Então isso aí para mim sempre foi extremamente importante, eu levei muito a sério isso. E eu acho que a literatura, ela tem uma missão. E eu acho que a missão é passar coisas boas para as pessoas. Aí tu vai me perguntar, tá, mas o romance policial é assassinato, o que passa de bom? Passa porque, primeiro que faz parte da vida, mas passa porque os maus são punidos, os bons, a virtude triunfa, os bons triunfam. Então vale a pena ser bom, vale a pena ser ético, vale a pena ser digno, né? Então isso aí eu acho que eu quero muito passar para o meu leitor e causar aquela emoção que eu te falei, de rir, de chorar, de dialogar com o texto, de torcer para o personagem. Então tem gente que já me disse, olha, eu estive na Itália com teu livro, eu não conseguia dormir de noite, teu livro foi a minha companhia, que eu estava com insônia, eu estava chorando, eu me emocionei com aquele encontro, aquela coisa. Então isso para mim me faz muito bem, porque eu estou criando
um mundo novo, uma realidade nova, a partir de uma ideia. E esse livro foi escrito em 2 meses de madrugada. Em 2 meses eu consegui escrever. Então, a partir de uma ideia, tu faz uma frase, forma um capítulo, daqui a pouco tu tem um livro, e o livro tá aqui, eu até nem mostrei para vocês, ó, olha como, aqui tá o livro. Nós vamos sortear depois. Então, isso é uma coisa muito boa. E outra coisa, a literatura, ela tá chegando nas pessoas. Hoje está mais popularizado isso. Então, as pessoas, elas estão lendo os livros físicos, mas elas também estão lendo em e-book. A literatura está chegando através dos audiolivros. E muitas vezes assumindo uma outra roupagem, porque na música, através da poesia, ela também se apresenta. Nos filmes, nos seriados, a literatura também está presente, assumindo uma outra roupagem, mas a ideia central do escritor, ela está mantida. Então, eu acho extremamente importante esse convite à reflexão que o escritor faz. Se a literatura se prestar esse papel, eu, pelo menos, acho que sim, e tento fazer com que tenha algum sentido que eu escrevo. Então, por isso que eu acho que é uma paixão que eu não consigo, é uma paixão que eu não deixo. Né? Aqui, ó, eu vou te fazer uma outra pergunta que não está aqui no script, mas que tu puxou o gancho e eu gostaria de saber. O que tu prefere? Livro de papel ou e-book? Olha, eu prefiro livro de papel ainda, porque o livro de papel eu acho que, se tu conhece o escritor te autografa, tu consegue ir e voltar no livro. A gente ainda tem essa questão de apalpar, de voltar, de sublinhar, né? O livro digital, ele é interessante, mas eu acho que cansa um pouco, né? Principalmente eu que tenho problema de visão também, eu acho que força um pouquinho, né? Então, eu acho que... Claro que o e-book tem a vantagem de que tu não ocupa o espaço na tua... Mas eu acho que o livro físico, ele ainda é muito interessante e dá a possibilidade justamente do autor autografar, encontrar os seus amigos. Isso é uma coisa maravilhosa que o livro físico proporciona. Então, eu ainda sou... A evolução tá para que daqui a pouco a gente tenha só e-book, né? Mas o livro físico ainda, eu acho que ainda... Eu prefiro. Vamos dizer assim, tem espaço para os dois, né? Dá para todo mundo. Sim. Bom, aí também queremos saber qual é a principal vantagem que o livro passa, quais são os dados, então, do lançamento do livro físico. Tá, bom, o que eu vou te dizer? A equipe aí... A principal mensagem do livro é o seguinte: até que ponto nós podemos ir por amor? Até que ponto nós podemos transcender alguns limites, os nossos valores, os nossos princípios por amor? E aí eu já vou te adiantar o amor de uma mãe por um filho, um amor de um pai por um filho, e aí não é o pai do filho sequestrado, é um outro pai. O amor de um homem por uma mulher. Até que ponto a gente consegue transcender esses limites? E até que ponto a gente pode julgar? Tá errado, mas e se tu tivesse na situação e na pele do meu personagem, como é que tu agiria? Como é que tu te posicionaria? Né? Então, é isso aí. Eu quero saudar a minha amiga Ana Mendes, que está participando. Depois tu, por favor, tu me faz, porque eu vejo que tem muita gente que está entrando, mas eu não estou conseguindo acompanhar aqui. A minha amiga Ana Mendes está assistindo lá da Suíça a nossa live, hein? Amiga escritora, olha... e outros grandes amigos também. Então a principal questão é essa. Será que não existem situações em que estamos agindo em estado de necessidade, em coação moral irresistível? Será que essa mãe pode ser punida? E se for o único modo da gente se manter vivo? E se for o único modo de salvar o teu filho? Será que podemos botar essa mãe, esse pai, essa personagem na cadeia? Claro que existem os maus. E esses maus são os perversos, os cafajestos, esses aí, com certeza. Mas e os outros? Porque não existem mocinhos, exatamente mocinhos, e que não tenham algum desvio. Eles são personagens, mas como eu te disse, eles refletem muito do ser humano. Então, eles estão sujeitos a erros, mas erros que poderão ser desculpados ou atenuados. Então, eu tento colocar o meu leitor na pele do personagem.
Seria isso. Então, até que ponto a gente pode ir por amor? Maravilhoso. Maravilhoso. Cassiano. Ficou com vontade de ler? Eu quero ler, claro. Não consegui ler. Olha só, eu pedisse para eu te dar uma lidinha. Vamos ver o que eu tenho aqui, porque eu não quis ir te interrompendo. E estar ali. A Lu Constant está colocando parabéns pelo livro, doutor Cassiano. Destacar minha amiga poeta. Park Tesler, do doutor Marcelo Bittencourt, Clepson, Jorge Alberto Souza. Vamos ver. Aí vamos adiante. A Chiara está colocando, nossa, estou incluída nesse livro. Isso é o que ela estava falando quando estava falando das dores, da fibromialgia. Fibromialgia. Isso, a doutora Diocélia Teixeira, Jamile, doutor Paulo Perim Cunha, Clarice Dutra, Marta Cabral, a Ponce. Minha prima. Ah, tá. Doutora Melissa Teles Baruf. Aí a Ponce está colocando, boa noite, caríssimo Cassiano. Esse livro é intrigante e muito captivante. Doutora Maria Alice. Está falando da Suíça. Pois é, inclusive a Ana Mendes, ela prefaciou meu terceiro livro, que está para ser lançado o ano que vem, se tudo der certo, e ela colocou A Sombra da Passarela lá na cidade dela, em Vevey, que é a cidade do Charles Chaplin. O Charles Chaplin está segurando o meu livro. Uma outra amiga da Suíça me disse, olha, eu estou levando teu livro para a Itália para ler. Então a gente tem uma parceria muito grande. A minha prefaciadora, não sei se ela está presente, a Maria Luísa Kuhn também é uma pessoa espetacular, a gente se ajuda e se prestigia uns aos outros. Perfeito. Então eu acho isso extremamente importante dentro da literatura. Então é um dos prêmios que eu tenho, é justamente esse. Né? E conto também com a minha esposa, que sempre muito querida comigo, minha família, que sempre me apoia, o meu filho, que é uma fonte permanente de inspiração. E contei também com a ajuda do meu professor de italiano para algumas coisas específicas de Milão e outras questões também, né? Eu fui a fundo para tentar colocar a fibromialgia também. Então, é isso aí. Seguindo aqui, então, vamos lá. A Regina Guimarães está colocando que a técnica para prender a atenção do leitor chama-se talento, que está ansiosa para... Obrigado, Regina. Um abraço para ti. A Nané entrou também, a Juliana, doutor Marco Aurélio está colocando, excelente exposição, vou ao livro, achei recomendável. Depois a Ana também Mendes está colocando que o livro físico ainda está em voga e acho que certos ficarão para sempre em nossas casas, com certeza. A Chiara está colocando parabéns e a Ana, por último, colocando aqui. Todas as questões de dignidade e moralidade são postas na balança. O que faríamos, né? O que faríamos nós? Exatamente. Na balança não tinha como. Doutor Cassiano, bom, aqui pela meu script, nós finalizamos. Eu não sei se teria mais alguma consideração para fazer, ou a gente já eu posso convidar a lerem o artigo aqui, falar as coisas do IARGS que eu tenho. Sim. Bom, o que eu teria de consideração para falar, além de agradecer esse espaço maravilhoso e a tua entrevista, que foi excelente, agradecer a todos que nos acompanharam, né? E convidá-los, né, para o lançamento do livro, que vai ser no dia 30 de abril, agora, sem ser nesse sábado ou no outro, no Espaço Cultural do IARGS, que vai ser na Avenida Borges de Medeiros, 1127, sentido centro-bairro, passando o Cine Capitólio na Casa do Advogado. Queria fazer uma saudação especial, um agradecimento muito grande a Terezinha, que tem sido excelente, tem me ajudado, me dado boas dicas, né? Sempre ela leu o livro, gostou muito também. Então eu estou assim muito entusiasmado com minha estreia desse meu livro. E a boa notícia é essa, né? Que eu estou lançando esse livro. É um livro que espero que fale diretamente com as pessoas. E os que gostarem de romance policial, ainda tem mais 2 que pretendo lançar, né? A Maldição do Pão e a Insana Verdade. E tenho mais um de poesia, mas aí é para bem depois, né? São uma trilogia ou não? Não tem conexão? Não tem conexão com nenhum, né? E podemos sortear o livro também,
Olha só, e a Terezinha está perguntando se pode entrar. Deixa para ti responder a pergunta. Claro que sim, é um prazer. Então, para ela nos ajudar a fazer o sorteio. Fiquem aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, Terezinha. Já estou convidando para ela participar. E aí a gente vai fazer o sorteio, então. A Ana está colocando muitos parabéns, estimado escritor, talentoso poeta, muito premiado. É um orgulho conhecê-lo. Os nossos parabéns helvéticos. Terezinha, tu não tá... A Ana Mendes é muito premiada também, inclusive aqui no Sul. Tá ao contrário da tua câmera. Ih, saiu. Vamos ver se eu chamo de novo. Olha, a Solange está colocando aqui, eu quero, exatamente. Esqueci de dizer, quem quiser o livro, é que todo mundo quer, né? Escreva eu quero. Vou pegar a listinha ali para fazer o sorteio, mas vamos ver se eu consigo chamar Terezinha. Agora sim! Oi, Terezinha! Como deixar de entrar aqui que bom que tu e congratular este grande escritor, advogado, que me deu este livro maravilhoso no final do ano passado. Um livro super instigante e eu afirmo, é impossível parar de ler. Porque as histórias são muito bem conectadas, os capítulos são curtos. Então, você começa a ler e não quer parar de ler mais, que você fica louco para saber o que vai acontecer depois. Claro que eu não vou dar nenhum spoiler, né? Mas, olha, eu recomendo, não somente como jornalista, já tive a oportunidade de ler muitos livros, inclusive do próprio Dr. Cassiano, o escritor Cassiano, e esse eu vou te dizer, maravilhoso. Peço desculpas por hoje não ter podido abrir esta live, mas quero dizer que o respeito e a ética que o Cassiano coloca nesse livro são aspectos fundamentais. E o amor, realmente, de uma mãe por um filho, não se mede. E acho que foi essa mensagem que ele quis dizer em família, né? O amor, a ética, que são muito considerados. Parabéns. Obrigado pela oportunidade de ler esse livro, que eu super recomendo. Eu que agradeço. Muito obrigada, Ana Amélia. Tá dado meu recado. Eu tô aqui para ajudar. Tá, Terezinha, eu já dei uma olhadinha aqui nas pessoas. Podemos, tu que vai dizer o nome, eu vou te escrevo aqui e tu diz. Pode ser? Pode me dizer. Para aí só um pouquinho que eu vou escrever aqui no outro celular. Eu sempre tenho algum probleminha técnico ultimamente, né? Mas agora vai, peraí. Hoje foram os fones, Terezinha. Os fones, eu nem coloquei o meu fone de ouvido, que eu vi que deu problema aí, então nem coloquei. Só um pouquinho. Eu acho que não sei, tava ruim mesmo, né? Vê aí. A gente não ouvia no início a voz do Cassiano. Vê se é isso aí que tu acha que tá certo. E os sorteados são tchan, 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 o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira. Nossa. E a querida Regina da OAB. Regina Guimarães são os sorteados na data de hoje. Mas, para pegar, o livro não vai ser enviado. As pessoas sorteadas vão ter que pegar no dia do lançamento presencial, no Espaço Cultural IARG. Que vai ser no dia 30. Não é isso, Cassiano? É verdade. Todos convidados, então, para o lançamento do livro do Dr. Cassiano Santos Cabral, no próximo dia 30, sem ser este sábado, o próximo. Perfeito. No Espaço Cultural IAR. Deixa eu ver aqui direitinho o endereço. Digo aqui para ti, ó, Avenida Borges de Medeiros, número 1127. 1127. A partir das 17h30, no Centro Histórico de Porto Alegre. Perfeito. Terezinha, antes da gente, vamos nos despedir todos juntos. Eu só quero, então, convidar todos para que leiam um artigo de hoje, que está sendo, né, disponível no site do IARGS, do Dr. Alexandre Triquet, e ele escreve sobre a nova instrução normativa do INSS. E também o lançamento do livro do Dr. Cassiano vai ser o dia 30, mas no próximo dia 27... também teremos o lançamento do livro do Dr. Mauro Loeffler no Espaço Cultural IARGS.
tá certo? Depois serão feitos esses convites pelas nossas redes sociais, as quais estão cada vez mais bombando, cada vez mais inscritos, tanto no Instagram... Parabéns a vocês, duas grandes entrevistadoras. Deixa eu só... Tem um minutinho ainda ou já estamos estourados no tempo? Só quero lembrar que essa live vai estar postada no canal do YouTube do IARGS, que já está com 901 inscritos. Convido a todos, a partir de amanhã, a assistir essa live no canal do YouTube do IARGS. Bom, antes de agradecer a todos, né, é muito bom a gente ter essa oportunidade de falar com vocês. E muitas vezes o escritor ele é incompreendido, né? Porque às vezes a gente está fora do mundo real. Eu sempre cito esse exemplo, que uma vez eu estava de madrugada, a minha mulher se levantou às 3 horas da manhã e eu estava ali escrevendo, e ela disse, mas por que tu não vai dormir? Eu disse, mas eu estou matando uma pessoa aqui, eu tenho que terminar esse assassinato, como é que eu vou parar? Então, às vezes a gente não se dá conta de uma coisa que está muito perto, mas ao mesmo tempo você tem que administrar 30, 40, 15, 20 personagens, dar sequência, fazer uma história lógica, interessante, e isso é um trabalho artesanal que a gente tem que fazer os ganchos necessários. Então, assim, muito obrigado por poder ter essa oportunidade de falar um pouco do livro e da atividade de escritor, né? Que é paralela à atividade jurídica, que é a atividade do dia a dia, mas realmente a literatura é a minha paixão. Então, assim, conto aí com os amigos no dia 30, no Espaço Cultural IARGS, a partir das 17 horas, e foi realmente uma satisfação muito grande estar com vocês, agora finalmente com a Terezinha, te agradecer imensamente pela condução da live. Sou um fã das duas, pelas lives que vocês têm conduzido. Meus parabéns também a vocês. Muito obrigada. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigada. Eu vou destacar aqui que a doutora Sulamita está escrevendo que dia 27 tem a inauguração do Espaço Cultural IARGS, com o lançamento do livro do Dr. Mauro Loeffel, Direito da Energia. E a Regina descendo aqui o convite, o livro, perdão, e a doutora Sulamita reforçando. Então, dia 27 é a inauguração do Espaço Cultural IARGS. Guardamos todos lá. Muito obrigada. E na terça-feira que vem vai haver uma live com o Dr. Mauro Loeffler, para poder falar do lançamento do livro dele. Perfeito. Certo? Já teve também o pré-lançamento. Muito obrigada a todos. Do Dr. Mauro. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigada, Ana Amélia. Obrigada, uma boa noite. Vou desligar então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.